Oi, gente. Bom, a gente já viu um pouquinho mais, né, sobre voz ativa e voz passiva. A gente já fez alguns exercícios na apostila e corrigiu. Então, agora, hoje eu quero mostrar para vocês uma outra forma de fazer a voz passiva. Eu sei que a gente ainda não está falando muito de verbo, o verbo auxiliar, né? A gente está vendo mais uma questão de o que é, como usar, como reconhecer na frase. É, e não tem problema, na semana que vem a gente vai estudar a estrutura de maneira mais delimitada, né? Então, só retomando um pouquinho, a gente viu que quando a gente estuda as vozes do verbo, a gente pode ter três marcações nessas vozes. A primeira é quando o sujeito pratica a ação expressa pelo verbo, a segunda é quando o sujeito sofre a ação expressa pelo verbo e a terceira é quando o sujeito pratica e sofre a ação expressa pelo verbo. Então, eu olho você, você está sendo olhado por mim e eu me olhei no espelho. Então, eu olho você, o sujeito é a gente, né? Eu estou praticando a ação, então eu tenho uma voz ativa. Você é olhado por mim, você está sofrendo essa ação, você é olhado, então eu tenho um sujeito paciente, eu tenho voz passiva, e eu me olhei no espelho, ao mesmo tempo em que eu fiz a ação de olhar, eu também fui olhada. Então eu fiz a ação e eu recebi a ação, e aí a gente tem uma voz que a gente ainda não viu, mas a voz reflexiva, certo? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar como é que a gente usa a voz passiva pronominal ou voz passiva sintética, que é um outro tipo de voz passiva. Então, para começar, separei uma notícia de jornal para a gente dar uma olhadinha. Então, o título da notícia é Mapeamento de combate à Covid-19 destaca municípios com boas práticas. Então, vamos fazer aquele exercício bem rapidinho. Eu separei aqui a frase e o verbo que a gente está analisando é o destaca, né? Então, vamos só separar bem rapidinho para a gente. O sujeito aqui, então, quem destaca? Bom, o nosso sujeito é mapeamento de combate à Covid. Tá, e esse sujeito, ele destaca, esse mapeamento, ele está fazendo a ação ou ele está sofrendo? Como ele faz a ação, é o mapeamento que destaca, então eu tenho aqui um agente, e se o meu sujeito é agente, eu tenho voz ativa, beleza. Aí o verbo está ali destacado, e aí quem destacar, lembra que a gente conversou que eu só posso ter voz passiva, eu só posso fazer a transposição quando esse verbo for um verbo transitivo. Então, verbo transitivo, um verbo que precisa de complemento. Vamos ver se destacar precisa de complemento. Destacar é um verbo de ação ou de estado, e então ele é um verbo de ação. Tem complemento? Quem destaca, destaca algo ou alguém. Então ele precisa de um objeto e aqui o objeto dele vai ser, deixa eu só, vou pegar aqui, municípios com boas práticas. Muito bem, então vamos passar aqui para baixo, né? E se eu quisesse mudar, né? Então eu vi aqui quem é o agente, eu vi quem é o paciente, que são os municípios com boas práticas, e agora eu quero inverter. Vamos fazer essa transposição da voz, né? Vamos ver se ela é possível. Então vamos lá. Vou pegar aqui os meus municípios, vou colocar eles para frente. Então, municípios com boas práticas, e aí agora a gente vai usar o verbo ser como auxiliar. Então, são. E aí destaca no particípio, lembra quando acaba com ado, edo, ado ou ido? Então eu tenho aqui são destacados, assim que fica meu verbo, né? Então, municípios com boas práticas são destacados, e aí quem foi que destacou? Quem é o meu agente por mapeamento de combate à Covid. E aí, que a gente aprendeu na última aula, esse mapeamento, como ele é o agente, eu vou classificar ele como agente da passiva. Muito bem. Aí, então dá uma olhadinha aqui, né? Nessa notícia, eu tenho aqui embaixo, aciona-se o sistema de viva voz, né? E aí, eu queria pensar um pouquinho. O meu verbo aqui é acionar. Quem foi que acionou? Então, vou ler a frase inteira. Ao pressionar em Santos, há o Comitê de Contingência para Enfrentamento do Coronavírus, que discute ações com hospitais, secretarias e ativos econômicos. Idosos que moram sozinhos são monitorados pelo Televida, programa de assistência à distância que conta com pulseira com botão de emergência e dispositivo ligado ao telefone. Ao pressionar o botão, aciona-se o sistema de viva voz, que faz contato com a central médica. Muito bem. Quem aciona aqui? A gente sabe quem é? Tem um agente fazendo essa ação ou ele é meio genérico, assim, aciona-se?
Acho que ele é meio genérico, não é? Acho que eu até poderia colocar assim, ó, o sistema de viva voz é acionado pelos idosos, por exemplo. Mas aqui eu não tenho o agente, tá vendo? E ele quer deixar um pouco indeterminado quem é que está fazendo essa ação. Então ele usou o pronome ser. Vamos ver um pouquinho isso? Então, eu tenho voz passiva pronominal quando eu uso o pronome ser para esconder quem fez a ação, né? Para indeterminar o agente, não o sujeito, o agente, quem fez a ação. Então, em aciona-se o sistema de voz, eu poderia falar é acionado. Olha aqui, ó, é acionado o sistema de voz. Quando eu falo esse é acionado o sistema de voz, isso daqui é a voz passiva, não é? O verbo ser e aqui o verbo no particípio, terminando em ado. E aí eu até poderia ter o agente, eu poderia colocar é acionado o sistema de voz pelos idosos. Então, eu só queria mostrar para vocês como um jeito de fazer voz passiva, um jeito de esconder esse agente, é a gente fazendo a voz passiva pronominal. Não se vê uma rosa nesse jardim é o equivalente a eu falar não é vista. Olha aí, verbo ser e o particípio. Não é vista uma rosa nesse jardim. Não se vêem rosas neste jardim, não são vistas rosas nesse jardim. Então, qual é o truque aqui? Que a gente tem que ter em mente. Aqui não é uma única rosa, não está no singular, porque isso aqui é o meu sujeito, ó, uma rosa. Quando a gente fala aciona-se o sistema de voz, o meu sujeito é o sistema de voz. Só que ele é um sujeito paciente, um sujeito que sofre a ação. Igual a gente fez aqui, ó. Municípios com boas práticas são destacados. Eu poderia fazer assim, ó. Vou por aqui embaixo, a gente podia ter assim. Destacam-se, ó como eu tirei. Destacam-se municípios com boas práticas. E agora, eu sei quem destacou esses municípios? Não, eu não tenho o agente, eu não tenho quem fez a ação, mas eu tenho o sujeito. O meu sujeito são municípios. Então, igual na voz passiva normal, que é a analítica, municípios com boas práticas são destacados, aqui não é meu sujeito paciente, aqui eu também tenho um sujeito paciente. Então, aqui, ó, uma rosa no singular, o verbo está no singular. Rosas no plural, o verbo está no plural. Vamos fazer com dois? Então, só para a gente fazer um exercício de transformação, lembrando que na semana que vem a gente vai fazer vários exercícios desses, só para a gente começar a pensar. Sapatos são consertados na loja ao lado. E aí? Então, eu tenho que tirar o são, que é o meu verbo auxiliar, porque eu vou trocar ele pelo pronome ser. Então, vou colocar aqui, ó, vou começar com sapatos mesmo. Sapatos, vou puxar o ser, tá? Se consertam, ou vou colocar ele direito, vai. Sapatos consertam-se na loja ao lado. Fica esquisito, não fica? Porque a gente está acostumado a ver essa voz em anúncio. Vende-se, aluga-se. É isso que a gente está acostumado a ver. Então, vou colocar ele, ó, ver se não soa melhor. Consertam-se sapatos na loja ao lado. Vou pôr assim. E se em vez de sapatos no plural fosse um sapato só? Como é que a gente colocaria? Pensa um pouquinho. Como você colocaria? Se ao invés de sapatos fosse um sapato só. Então, vamos colocar o verbo no singular. Conserta-se, singular, sapato na loja ao lado. Tudo bem? Sim? Escrevi certo? Escrevi certo. Bom, na foto, 2 pontos luminosos eram vistos. Então, vamos lá. Na foto, vou passar o verbo lá para frente. Viam-se 2 pontos luminosos. Então, a gente tirou o verbo ser, o eram aqui, né? A gente tirou esse eram. E aqui, como aqui a gente tirou o são. E quem é o meu sujeito? Quem é o meu sujeito aqui? Quem é que era visto, né? Olha só como a gente pode fazer. Eu posso falar 2 pontos luminosos eram vistos na foto. De uma e de outra, o que está faltando pra gente? Quem faz a ação? O agente. É isso que a gente não tem nessa frase. Quem faz isso? E se ao invés de 2 pontos luminosos, eu tivesse um ponto só? Então, na foto, vou colocar no presente aqui, na foto, ai, faltou ver. Vê-se um ponto luminoso. Tudo bem? Se vê, né? Se vê aqui também poderia colocar, se vê um ponto luminoso. Acho que se vê ficaria até mais habitual pra gente. Tudo bem? Então, quero mostrar para vocês que existe, além da voz passiva, né, como a gente está fazendo, então um carro foi comprado por mim,
eu poderia ter compram-se carros, por exemplo. E aí eu não tenho quem está fazendo essa ação, quem vai comprar os carros? Eu não sei. Então, compram-se carros é o equivalente, é a mesma coisa a carros são comprados. É uma linguagem mais direta, a gente esconde quem fez a ação e normalmente é usado muito na publicidade, não na publicidade de marca, mas nessa publicidade que a gente coloca, sabe? Conserta-se roupa, aluga-se a casa. Então, nessa publicidade a gente vê bastante essa voz quando a gente não tem o agente mesmo. Quando eu uso a voz passiva pronominal, o que eu estou destacando aí? Eu estou destacando a ação. Então, veja, a voz ativa destaca quem faz a ação. A voz passiva destaca quem sofre a ação. E a voz passiva pronominal destaca a ação em si. O que é importante aqui, né? Um sapateiro, então ele coloca assim, consertam-se sapatos. O que é importante para ele? Você saber, quando você precisa dessa ação, desse conserto, é ali que você vai buscar. Tudo bem? Então é isso. Agora, vocês vão fazer um quiz lá no Classroom e depois exercício na apostila. Tudo bem, gente? Então, por hoje é só isso de informação nova e até a próxima aula. Beijo!